Sejam bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Esta é a sala Adoniran Barbosa, que está adequada às normas vigentes de lotação para a segurança do espaço. O local possui brigadistas treinados, saídas de emergência sinalizadas e extintores de incêndio. De acordo com a legislação estadual, é proibido fumar nas salas de espetáculos, fazer consumo de alimentos e bebidas, bem como usar aparelhos sonoros. Não é permitido filmar ou fotografar o espetáculo sem autorização prévia da produção do evento. Para sua segurança e o bom andamento da programação, não suba ao palco durante ou após a apresentação. Conheça a nossa programação completa acessando o site centrocultural.sp.gov.br. O CCSP agradece a sua presença. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor das outras, mas o meu você não toma. Se você tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa morena no caroço do Juá. Se você tomar, amanhã eu vou ver. Pisa morena no caroço do Dendê. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor das outras, mas o meu você não toma. Se você tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa morena no caroço do Juá. Se você tomar, então vai assistir. Pisa morena no caroço do Pequi. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor das outras, mas o meu você não toma. Se você tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa morena no caroço do Juá. Se você tomar, amanhã eu vou ver. Pisa morena no caroço do Dendê. Se você tomar, então não insistir. Pisa morena no caroço do Pequi. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Minha mãe e minha avó contaram que a bisavó falou. É tanta coisa bonita que a tataravó ensinou. Vem de nossas ancestrais toda história e magia, cheia de força e coragem, carregada de sabedoria. Vem de nossas ancestrais toda história e magia, cheia de força e coragem, carregada de sabedoria. Nas águas do seu ventre gerou, nutriu, criou o amor sentido em silêncio, dentro de mim germinou. Com cantinhos no altar, tem reza e canto pra embalar, ensinamento a oferecer, afeto que vai florescer no acalanto em sua voz, fermento amor faz renascer. Minha mãe e minha avó contaram que a bisavó falou. É
É tanta coisa bonita que a tataravó ensinou. Vem de nossas ancestrais, toda história e magia, cheia de força e coragem, carregada de sabedoria. Vem de nossas ancestrais, toda história e magia, cheia de força e coragem, carregada de sabedoria. Memória do tempo e da lida, tecer, coar, colher. A mãe, a avó, a filha trançam em si o poder das brincadeiras de quintal, água de açude pra beber, capim que é santo faz curar. Amor que guia e conduz, é força, é inspiração, brilho de estrela alumiar. Minha mãe e minha avó contaram que a bisavó falou. É tanta coisa bonita que a tataravó ensinou. Vem de nossas ancestrais, toda história e magia, cheia de força e coragem, carregada de sabedoria. Vem de nossas ancestrais, toda história e magia, cheia de força e coragem, carregada de sabedoria. Boa noite a todas, a todos e a todes. Nós somos a Juremas Coletiva Percussiva e estamos aqui, né, para realizar parte do nosso projeto Tambor de Mulher, que foi contemplado no PROAC do ano passado, né? E essa coletiva surge pela reunião de mulheres, né? Para a gente estar junto assim, para a gente cantar junto assim e tocar junto assim, né? Mas primeiro porque Iemanjá chamou, né? Fomos convidadas para fazer um coco em homenagem a Iemanjá no dia 2 de fevereiro de 2019, no antigo Centro Cultural Butantã. Não éramos ainda um grupo, né? Éramos conhecidas das ruas de São Paulo, dos shows, dos passeios, né? Algumas já tocavam juntas, né, no Iluobá de Mim, outras não, mas Iemanjá chamou, fizemos esse coco, tocamos esse coco e nunca mais a gente se separou. Estamos aqui até hoje, né, e pensando sempre nessa fala de fortalecimento do discurso, do poder feminino, de uma proteger a outra, de uma fortalecer a outra, de uma dar a mão à outra e não soltar. Né? O ambiente que a gente vive, o tempo que a gente vive está evoluindo, mas o machismo está aí, né? Não só em homens, mas em nós mulheres também está intrínseco, né? Enraizado, e a gente vai reaprendendo e aprendendo a cada dia como tirar um pouquinho dessas coisas que fazem a gente olhar para o outro, para outra ou outre, com alguma diferença ou não aceitação, né? Então, muitas vezes a gente fala, pô, boy, calma aí, esse espaço também é para mulher, mas às vezes também a gente tem que falar para mulheres, ei, mana, não tira outra mulher da roda não, né? Dá a mão, abre a roda, cabe mais gente, né? E nessa roda sempre cabe mais gente, tem muita gente que é referência. Essa música que a gente cantou agora por último foi a nossa primeira composição coletiva, não foi à toa que eu errei. Né? As coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Foi nossa primeira composição coletiva e é uma composição que a gente fala de quem veio antes de nós para nós estarmos aqui hoje sentadas, né? Usando o microfone, caminhando nesse mundo. São nossas avós, nossas ancestrais, nossas mães. Somos filhas de alguém e muitas de nós também têm filhas e essas filhas vão ter outras filhas e esse caminho assim segue. E a pessoa que está aqui hoje abriu muito caminho para muita gente, homens e mulheres, dentro da arte brasileira, trilhando esse caminho, né, de amor e aprendizado dentro das culturas populares brasileiras. Acompanhada de Gustavo Finkler hoje, com vocês, Renata Matar. Boa noite.
Que alegria enorme estar aqui, no meio dessas mulheres maravilhosas, poderosas, lindas. Estou bastante emocionada, muito agradecida com esse convite. E a gente está muito feliz, muito mesmo. Bem-vinda. Né? Muita gente, às vezes a gente, tem pessoas até que nem sabem, né? Que ouvem a sua voz há muito tempo, né? E quando você vai ter uns aqui na plateia, né? De quando você cantar algo, fala, é ela, essa voz é dela, né? E é isso, né? A sua voz, né? E a sua delicadeza permeia nossa memória, né? É uma coisa muito incrível, né? Então a gente estava comentando no camarim agora como a sua delicadeza domina o ambiente em que ela está. Então ela se estabelece e ela vai como se fosse uma marola, uma ondinha, e ela toma conta do espaço e a gente entra no seu ritmo e a sua voz é algo que entra na nossa memória e é para a vida toda. A gente só pode agradecer a sua presença aqui hoje. que lindo, nossa. Como não me emocionar muito. Obrigada. Bom, eu vou começar puxando aqui algumas perguntas gerais para Renata. Renata, voltando, eu quero repetir que realmente é um enorme prazer para as Juremas receber a Renata Matar, que é uma grande musicista, instrumentista, cantora, compositora, pesquisadora das culturas populares, assim como as Juremas. As Juremas são um grupo muito inclusivo. Eu, por exemplo, sou carioca, a Ellen é cearense, a Esté é argentina, né? E é um grupo muito diverso e todas nós tivemos você como referência em lugares distintos. E é muito importante para a gente, então, conversar com você. O objetivo aqui é conversar sobre a carreira de mulheres instrumentistas, compositoras, percussionistas. E eu queria, então, que você contasse para a gente, tentando começar do início, como é que foi que você começou o seu estudo musical, se você estudou música na faculdade, se você estudou canto, sanfona, como foi a sua intimidade com a sanfona, a sua progressão dentro da música? Bom, tentar aqui dar uma resumida na história, que é longa, que eu sou uma pessoa antiga já. A música começou em casa, meu pai tocava piano diariamente, quer dizer, diariamente não, era um sinal de que ele estava bem, então assim, a música é um sinal de que está tudo bem para mim. E quando ele estava bem, ele tocava muito e as pessoas iam em casa para ouvir meu pai tocar. E ele tinha um grupo de amigos que ia lá toda quarta-feira em casa, tocava junto. E o repertório era muito variado, assim, muito mesmo. São Paulo, né, Renata? São Paulo, nasci aqui na Avenida Paulista e passei a minha infância toda num bairro que até próximo daqui, até o Centro Cultural, era minha casa uma época. Morava no Jardim da Saúde, perto do zoológico. E a infância foi lá, na rua. Então, música era todo dia, assim, né? Quase. E música... Meu pai adorava música popular brasileira, mas tocava compositores clássicos. Ele tinha um ouvido, assim... Ele vem de uma família de músicos do Líbano, né? Meu bisavô veio do Líbano. E uma família onde quase todo mundo é artista. Muitos músicos, mas bailarinos e outras artes também, artesãos. E aí o repertório era realmente, como ele tirava tudo de ouvido, ele tocava Chopin, Brahms, Mozart, Cascatinhana, bolero, samba, tchá-tchá-tchá, tudo. E aí eu cresci com isso, com essa coisa, cantando, né? Cresci cantando em casa. Meu pai compunha, eu adorava cantar as músicas dele quando eu já era adolescente, mas eu não imaginava que esse seria meu caminho. Eu estudava colegial técnico para fazer edificações, queria ser arquiteta. Mas no último ano do colegial técnico eu fui para um festival de música em Prados, que é o pessoal da USP que organizava, e aí eu me deparei com uma realidade assim, nossa, eu posso estudar música na faculdade, né? Conheci um monte de gente que estudava música lá. E aí voltei para São Paulo, assim, vendi tudo que eu tinha de arquitetura, mesas, canetas, eu já fazia aquelas cópias, né, que na época a gente fazia.
E aí resolvi que eu ia estudar para fazer música. Eu entrei num coral, nesse festival em Prados, eu fiz parte do madrigal, e aí chegando em São Paulo, o regente me chamou para cantar com ele, nesse coral primeiro, depois no madrigal, e aí começou uma história musical, onde eu pensei, puxa, aí tem um caminho. E meu primeiro coral foi o Lazar Segal, e o Marco Antônio, ele tinha um repertório incrível, então lá eu aprendi que cantar em grupo, né, em vozes, era das coisas mais emocionantes para mim, assim, aquela soma de vozes, aquilo ali realmente fez... Só para situar a gente, isso foi em que ano? 1912. 80 e pouco, né, Renata? 85. Foi em 1985 quando eu voltei desse festival e decidi mudar a minha... Eu pergunto porque eu nasci em 85, né? Então, para mim é bem relevante isso, assim, né? Eu estava nascendo e você já estava nesse percurso, então isso é muito importante, demarcar esse momento histórico. Com certeza. E aí, então, foi isso. Em 1985, eu comecei a cantar, né, coral do Lazar Segal, depois madrigal da USP e tal. E aí estudei eu resolvi que eu queria fazer faculdade de música, né, que eu descobri que existia. E estudei para entrar no canto lírico, porque também meu pai ouvia muita ópera e eu achava legal e tal. E falei, vou fazer canto lírico. Não tinha popular na época. Nem na USP, eu estudei na Santa Marcelina. Então, o canto lírico foi um caminho, mas que não era minha paixão. E isso eu descobri dentro da faculdade, né? Segundo e terceiro ano, eu comecei a me distanciar do canto lírico quando eu entrei em contato com a música tradicional brasileira, que foi dentro da faculdade que aconteceu isso. Nesse momento, eu entrei na faculdade em 87... de 87 a 1990, eu frequentava muito a cena de São Paulo, que era incrível. Inclusive, nessa casa, eu assisti os melhores shows da minha vida, né? O Premê, o Rumo, a Vânia Bastos, que eu era louca por ela, a Ná, foi a primeira vez que eu vi a Ná, era uma menina, Itamar Assunção. Oi? Do Itamar. E aí eu cheguei a pegar o Lira Paulistana no finalzinho, Funarte, eu ia muito. Então, assim, eu comecei a sair, né, sozinha para os shows e era maravilhoso o que a gente tinha musicalmente. Hoje em dia também, né, não tem esse saudosismo, acho que tem coisas incríveis, mas realmente, assim, para quem está com 16, 17 anos, ir num show do Arrigo, era uma coisa assim, né? Então tinha o canto lírico, mas tinha esse caminho dessa música popular, assim, se abrindo para todos os lados. E aí comecei a formar meu gosto próprio, né? E assistir alguns shows, e ir atrás de alguns artistas, né? Andar atrás deles, ficar nas filas que faziam a volta, chegava a fazer um caracol aqui, né? Na Funarte, né? Na Funarte, muitos shows da banda Isca. Eu era muito fã do Gigante Brasil. Eu ia nos shows do Itamar para ver o Gigante tocar bateria. E, enfim, isso durante a faculdade aconteceu isso, né, dessa cena que eu pude começar a frequentar. E, de repente, eu fui percebendo que o canto lírico não era para mim, assim, que eu cantava aquilo e me distanciava cada vez mais da minha alma, não sei. Eu perdia a voz, eu estudava aquilo e achava estranho, enfim. E aí uma professora dentro da faculdade falou, olha, você podia procurar um repertório mais de canções populares, que alguns compositores eruditos fizeram, arranjos. E aí eu cheguei, comecei com alguns compositores de outros países, mas cheguei no Mário de Andrade, na pesquisa, na missão de pesquisas folclóricas, e eu acho que ali foi um total, né, o tal do divisor de águas, que eu fui para o caminho e o canto lírico ficou para lá. Eu comecei a conhecer através aqui, gente, eu vinha no Centro Cultural para ouvir as gravações, que acho que deve ter ainda aí, né, da missão. Eu sentava ali, botava um fonezinho e ficava ouvindo aquilo. E aí parece que eu tinha encontrado um grande amor, assim, alguma coisa aconteceu muito forte que eu rompi. Tanto que eu nem consegui terminar o canto lírico, aí eu fui por aí, né? Daí, nessa época, já finalzinho da faculdade, eu fui chamada para fazer teste para um madrigal que chamava Psicofármaco, que funcionava, era dentro da Faculdade Paulista de Medicina,
que era um médico, Álvaro Carlini, que trabalhava com psicotrópicos, com vários. Ele foi o primeiro a trabalhar com canabidiol e tal, e o filho dele era músico, e ele pediu para ele formar um madrigal que cantasse um repertório que era ligado a Jurema, muito ligado, que era o repertório que o Mário de Andrade trouxe dos catimbós, músicas que tinham efeito na psique. Então, assim, ali, nesse madrigal, eu só cantei esse repertório da nossa cultura popular, muito ligado a terreiros e a essa história toda. Então, não é à toa que eu estou aqui hoje. E aí começou. Bom, depois disso vieram outras... Isso foi na Unesp? Você estudou junto com Mazé e Nenê Sintra? Não, eu fiz Santa Marcelina. Foi na Santa Marcelina. Vocês que fizeram a Unesp? Não. A gente se conheceu, não sei. Num coral, né? Algum coral, mas eu não lembro. Falou, não, ela estudou na Unesp. Tule, não sei. É porque era tudo meio misturado. Tinha um monte de Renata. A Renata Amaral fez Unesp, tem um monte de gente. Então, acho que... E do canto lírico, para você se apropriar da sanfona, eu queria que você contasse um pouco a história da sanfona também na sua vida. Sim, então, a sanfona surgiu porque daí desse madrigal psicofármaco eu fui parar num espetáculo de teatro, onde eu cantava, e aí depois fui para outro espetáculo de teatro, e de repente eu estava cantando em espetáculos de teatro. E aí eu estava num que chamava Piramitisbe, que ficou em cartaz no SESI um tempão, e o diretor, durante os ensaios, eu entrei para cantar nesse espetáculo, mas o diretor tinha uma cena assim de camponês, e ele falou, alguém toca uma sanfoninha? Assim. E eu nem imaginava, embora meu pai tinha uma sanfona enorme em casa, ele tocava tudo, violão, sanfona, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu posso tentar, mas eu preciso de um instrumento menor, porque aquele lá eu não vou conseguir nem pegar e tal. E aí alguém do elenco, um preparador do elenco, Eric Novinski, ele falou, olha, eu tenho uma sanfoninha em casa, que é deste tamanhinho, uma sanfona alemã, que era da minha avó, eu vou trazer amanhã, e aí se você achar que dá. E aí eu peguei aquilo para mim, assim, nunca mais depois eu devolvi para ele. Ela tinha até um nome, Regina, era uma sanfoninha Roner, pequenininha, mas muito boa, de 12 baixos. E aí eu comecei a tirar de ouvido as músicas que o diretor queria e toquei na peça. E aí eu pirei, falei, nossa, eu consigo cantar, e virou uma coisa que me acompanha, né? Eu nunca, né, não desenvolvi um estudo virtuosístico, mas a sanfona como companheira da voz, assim. Daí, depois dessa peça, eu fui parar em Recife, para trabalhar lá. Não, mas antes de Recife, você não participou, assim, você falou que contou que vinha para cá, assistiu muitos shows aqui, acompanhou a Lira Paulistana, e a Vanguarda Paulistana também, e você participou, né, da banda do Tamar, das Orquídeas. A gente está muito interessado em saber sua participação com o Tamar Assunção. Realmente. Antes de Recife, foi 96, 1993, eu tinha um grupo de teatro só com mulheres. Eu trabalhei muito só com mulheres, assim, adoro isso. E era o grupo das Pastorinhas. A gente fez um espetáculo que chamava Alto da Paixão, 12 Cânticos de Amor e Morte, onde eu fiz a direção. Gente, isso é lindo, Lennon. Era linda. E não tem, não, vocês não gravaram, né? Gravamos, está no Spotify agora. Alto da Paixão, 12 Cânticos de Amor. E eu fiz direção musical nesse espetáculo. Então foi meu primeiro trabalho assim de pesquisa, mas uma pesquisa ainda distante, não era minha. Eu ouvia gravações, né, frequentava muito o Cachoeira, né, o Paulo Dias, e aí tinha o Nóbrega, que tinha umas gravações. Eu ia pegando coisas dos outros e de livros, né, do Mário de Andrade, Silvio Romero, um monte de referências. E aí eu formei o repertório desse espetáculo junto, né, com o pessoal que criou o espetáculo. E era esse espetáculo ele é todo em cima dos reisados, pastoris, né, das excelências. E ficou um repertório muito bonito, e são 12 mulheres que cantam, tocam e encenam. Ele é todo musical. E essas mulheres, que eram minhas amigas já, que eu fui chamando para esse elenco, elas eram orquídeas do Itamar Assunção.
E aí, de repente, um dia, uma delas falou, você tem que estar nas Orquídeas também, você já é das pastorinhas. E aí falaram que o Itamar, eu tocava sax na época, eu estudava um pouco de saxofone, e ele precisava, porque o disco foi gravado com 2 sax, e para estrear o show não tinha o outro sax, né? Era Simone e Julian. E aí eu entrei, foi a maior uma coisa assim... Porque eu entrei nas Orquídeas para fazer o Bicho de 7 Cabeças, depois do CD gravado já, né? Eu não gravei o CD, mas eu entrei na estreia do show. Eram 43 músicas no palco, no Sesc Pompeia, vários dias de show, cada dia um convidado tipo Luiz Melodia, Macalé. Então, assim, quando eu me vi lá, eu falei, nossa... Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Estou aqui, né? E aí foi muito forte, né? A gente ficou um tempo, né, fazendo shows com o Itamar, mas aí veio um convite de Recife, que daí eu não tinha como recusar, eu acabei saindo das Orquídeas e indo morar em Recife. Eu fui para lá para trabalhar na Secretaria de Cultura de Recife com Ariano Suassuna, nosso grande mestre dos mestres. E aí, lá em Recife, começou uma história que daí eu considero mais minha, né? De pegar meu gravadorzinho e ir gravar, né? Uma investigação, assim, uma vontade de conhecer tudo a princípio, qualquer festa, qualquer samba, eu pegava um ônibus e gravava e estava deslumbrada, né? E aí começou uma história muito forte lá, que eu estou nela até hoje. Aí eu vou pedir, antes de você entrar, né, toda essa empreitada, né, dessa busca de toda essa cultura lá de Recife, dessa primeira parte, né, você falou do madrigal, dessa fase do Itamar, para você cantar alguma coisa, porque isso é uma mulher tão maravilhosa, né? A gente gosta das histórias, mas eu quero ouvir tua voz. Nossa, acho que eu vou lá na Jurema, então, no madrigal, vou tentar cantar uma lá dos Catimbós, que eu acho muito bonita, que é o Eu vi no peito do mar. Eu vi no peito do mar. No meu rezado, a sereia cantar. Meu reinado, a sereia cantar. Que voz é essa que ouço falar? Que voz é essa que ouço falar? São anjos no céu e a sereia no mar. São anjos no céu e a sereia no mar. Muito maravilhosa. E eu fiquei pensando, nossa, realmente, eu pensei, qual seria esse convite recusável? Você nessa cena maravilhosa da vanguarda paulista, nada poderia tirar alguém da vanguarda paulista, gente. Embora ela não fosse assim, dentro do jornalismo da época, ela não apareceu, ela apareceu depois, né? A gente sabe que as coisas no seu tempo, às vezes o momento não favorece a coisa como a gente consegue, olhando de trás para frente, né? A vanguarda paulista parece um grande fenômeno, né? E talvez para quem vivenciou cantar nas Orquídeas e tudo, valeu a pena sair para ir para Pernambuco, né? Então, eu queria te perguntar, quanto tempo você ficou em Pernambuco e como é que foi a sua experiência em Recife, Olinda, Pernambuco, Nordeste, e a sua entrada para a grande banda de referência para Juremas, que foi a Escumar Florzinha? Então, eu acho que para sair, né, dessa história que eu estava vivendo aqui em São Paulo, só algo que me mostrasse que meu caminho realmente era aquele, ficou bem claro, assim, né? As coisas se encontraram. Então, eu fiquei 4 anos em Recife
E nesse período eu trabalhei nos grupos de teatro da Secretaria de Cultura, que era uma retomada do movimento armorial, que era o movimento romançal de teatro. Então a minha função era fazer pesquisa para levar repertório para o grupo de teatro. E dentro desse grupo tinha uma menina que era a Karina Bu, que tocava a rabeca nas peças, e a gente começou a ficar amiga e tocar juntas lá. Eu morava em Olinda. E aí a gente começou a tocar nas festas juninas de Olinda, eu com a minha sanfoninha, ela com a rabeca dela e tal. E a gente falou em formar um grupo. E aí até ela chegou a chamar umas amigas de lá, mas não era bem aquilo e tal. E um dia a gente estava num bar em Olinda, que era um bar onde todo mundo se reunia, acho que o mestre Ambrósio, antes de ia lá, que era o Bar do Del. Todo mundo ia lá no Bar do Del, eu morava na frente do Bar do Del. E a gente estava lá, eu e a Karine, e chegou a Thelma, que é uma lagoana, que é uma das maiores referências, que me abriu caminhos enormes, assim. E a Thelma foi passar um final de semana lá com um amigo meu e chegou no bar com um pandeiro já. E chegou tocando: nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda uma alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem planta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda e muito vida. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer aquilo da farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa e outra mais apagadinha. 6 horas da tarde é que pega a aparecer. De noite ela brilha em cima do firmamento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Acabar. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Eu peço licença para cantar isso, né? Porque a Thelma cantando isso é uma coisa de louco. Que todo mundo tem que ouvir, metade, pelo menos a metade da... A Thelma vai vir aí, não é isso? A Thelma tá aí, em maio. Em maio a Thelma tá aí para cantar Baianá. Tá até chorando aqui, ó. Eu tô muito emocionada. Tocava rabeca. Alguém sabia disso, gente? Eu estou muito emocionada porque eu ouvi essa música a primeira vez com o Comadre Florzinha, né? E de fato é uma grande referência para mim. Eu em Fortaleza, em 2005, 2006, foi quando eu ouvi essa música a primeira vez e me mexeu muito, né? Mexeu muito comigo. E a gente canta essa música no grupo, nas nossas apresentações. Eu sempre quis cantar e eu tenho muito medo do microfone, assim. E Esther canta sempre, porque ela comprou essa ideia. Não, a gente vai cantar sim. E é muito bonito. Eu fico pensando, eu estou no palco com uma pessoa que é uma grande referência para mim, que eu fiquei esperando assim,
tem uma maior e outra mais miudinha, uma acesa e outra mais apagadinha. É muito emocionante, de fato. Eu estou muito agradecida por você ter puxado essa. Que lindo. Gente, muito, muito forte ouvir isso. Essa música, quando a Thelma cantou isso, eu enlouqueci. E aí ela é do mestre Verdilinho, né, um grande mestre alagoano, e que tem coisas lindíssimas. E aí daí eu virei para a Karina e falei, gente, a Thelma, a gente está querendo formar esse grupo. Falei para a Thelma, né, a gente quer formar um grupo de mulheres e tal. A Thelma, não, eu moro em Alagoas, em Maceió. Eu sou professora, não posso, mas eu até trago um repertório para vocês. E na mesma noite ela cantou Pirulito, cantou as coisas ali da mestra Virgínia, da mestra Hilda, das alagoanas. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero ir para Alagoas. Acho que eu fiquei completamente enlouquecida. E comecei com a Thelma para Alagoas e tal. E a Thelma acabou entrando no grupo. Ela foi um final de semana, foi outro. E começou a ficar lá com a gente. Nesse mesmo dia, no Bar do Del, chega a Isaade França e a Alessandra Leão. E as meninas, né? Eu era mais velha, eu tinha uns 28, elas tinham 17, 18 e tal. E elas chegaram já tocando muito bem, cantando e tal. E eu convidei todo mundo, porque eu sou assim, Mariana, assim, para mim as coisas têm que acontecer na hora, assim. Eu nem perguntei para a Karina, eu falei, escuta, a gente quer formar um grupo de mulheres, vocês querem? Quer tocar? E aí era o Comadre Florzinha já, naquele momento, naquele dia. Isso era início da década de 90? Era... Peraí. Meio da década de 90? Acho que fim, né? 90... Será? Não, 96... Não, peraí, 97. 97. Porque 97. Eu fico pensando assim, as Comadres Florzinhas, mesmo em Pernambuco, foi uma primeira banda composta 100% por mulheres, né, uma banda feminina, que apareceu e que virou, então, referência para todos os grupos femininos, assim como as Juremas, né? Mas eu acho importante, são mulheres cantando e tocando percussão. Sim. Naquela época, não é que nem hoje, né? Não, Karina brigou até outro dia para tocar no afoxé. Eu me lembro assim, eu vivi muitos anos em Recife e durante muitos anos o encontro de afoxés não tinha nenhuma mulher tocando timbal. A única mulher que tocava timbal naquele encontro era a Karina Burr, né? Ela brigou muito com todo mundo para conseguir tocar timbal lá. E eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade de aceitação, se é que houve, e também desse acolhimento de alguns grupos como o Mestre Ambrósio, o Chão e Chinelo, para que as comadres pudessem ter existido e resistido. Olha, eu sentia isso, né, uma coisa bem machista, e, enfim, quando era, né, da tradição, tem outros fundamentos que às vezes a gente não... Mas eu ia para os grupos de maracatu, cavalo marinho, eu não tinha coragem nunca de tocar nada, nem de cantar, eu ficava sempre... Mas a Comadre Florzinha foi muito aceita, assim, tanto que a gente nem estava pronta ainda, a gente estava se encontrando, a Thelma trazendo o repertório da Comadre Florzinha, é basicamente alagoano, gente. Eu até defendo com isso, que eu acho que a cultura alagoana é muito pouco divulgada, fica numa sombra muito grande, e o repertório ali é alagoano, né? Tem algumas 3, 4 músicas que não são. E a repressão em Alagoas foi muito grande, né? Então, muito da cultura alagoana a gente descobre em Pernambuco. Não exatamente hoje em dia, mas os candomblés foram mais perseguidos em Alagoas. Existem nações de candomblés em Pernambuco que surgiram a partir de pais de santos alagoanos que foram para Recife, porque realmente a cultura negra em Alagoas foi ainda mais massacrada do que nos estados vizinhos do Nordeste. Talvez por isso. Foi sim. Em Alagoas teve a quebra de Xangô, né, em 1011, uma coisa assim, e que foi tão forte que até hoje, às vezes a gente vai gravar alguma mestra, alguma mulher, e você fala, esse canto está ligado a, por exemplo, Baianades, que era para Iemanjá, era uma festa para Iemanjá. Elas não têm coragem de falar. Às vezes a pessoa está com a guia lá escondidinha embaixo, mas não fala que aquilo, até hoje. Então foi muito forte. E como a gente estava, né, a Comadre Florzinha estava em Pernambuco, a banda é pernambucana, tal, mas isso ficou, eu acho que faltou, né, a gente falar mais sobre isso. E aí, com essa coisa da formação da banda e da Thelma trazer esse repertório tão forte, eu comecei realmente a ir muito para Alagoas, e lá virou a minha grande casa, que eu achei que lá as mulheres tinham mais força, assim, eu fui de cara conhecer a mestra Virgínia, que estava viva, que tinha músicas maravilhosas. Acho que a gente pode cantar alguma coisa, vocês devem conhecer. Determinada
Determinei subir no vento, eu fui o país da lua, recebi uma friagem tua, eu vi a terra diferente. Determinei subir no vento, eu fui o país da lua, recebi uma friagem tua, eu vi a terra diferente. Mas o curisco ia passando de repente, com o curisco eu me abracei, desci pra terra e a plantei pra nascer semente. Mas o curisco ia passando de repente, com o curisco eu me abracei, desci pra terra eu a plantei pra nascer semente. A mestra Virgínia, para ela, salve mestra Virgínia, que está lá em outro plano. Ela tinha músicas lindíssimas, ela tinha o rezado, eu conheci mestra Virgínia, ela já tinha 90 anos e ela saía. Um dia a gente foi pegar ela em casa, ela estava com a perna toda enfaixada que um cachorro mordeu, ela estava indo a pé para um outro bairro ensaiar o rezado dela, uma mulher guerreira, assim, era parteira, fez parte dos filhos dela no meio da roça, e compunha, cantava, e era de uma força tão grande que, para mim, ela está aí cada vez mais viva, né? É isso, eu comecei muito para lá e querer conviver com essas mulheres, né? Que é isso, quem são essas mulheres, né? Nós temos uma curiosidade com todas as entrevistadas que passam por aqui, que a gente tem grandes, né, personagens que nos inspiram, mas quais são as mulheres, né, que te inspiraram e que, não só na música, né, para além da música, mas também na música? Você falou com tanta propriedade dessa mestra, tem outras, quem você poderia nos apresentar, até para a gente ir atrás depois e escarafunchar, né? Quem foi a sua grande inspiração? Olha, eu tenho uma pessoa que é minha grande mestra, que é a mestra Rosália, né? Que quando eu comecei a pesquisar os cantos de trabalho, eu cheguei nela, e eu tenho uma história com ela de 1999 até agora cada vez mais forte, assim, e que ela me ensina, a gente vai cantar algumas coisas dela, ela me ensina muito, e para mim é a grande referência. É engraçado, eu não sou de ouvir, eu não tenho uma coisa muito de cantora, de me considerar uma cantora, eu tenho uma coisa muito de grupo, de querer cantar junto e de ouvir. Minhas referências são muito assim, essas vozes femininas cantando juntas, né? Então, quando eu conheci a Dona Rosália e o grupo das Destaladeiras de Fumo, que a gente ainda não chegou lá, mas vai chegar, para mim aquilo foi a grande referência, assim. Lógico, eu tenho cantoras que eu amo, assim, que eu ouço sempre, a Nausete, a Jussara Marçal, para mim, né, virou uma coisa que eu tenho cada vez ouço mais. A Vânia Bastos, naquela época, era referência. Enfim, Elza Soares, Clementina de Jesus. Acho que a gente tem aqui, né, poderia falar inúmeras, mas essas mulheres, né, trabalhadoras da roça, que cantam ali no trabalho, que trazem essa outra força, né, que não é do canto no palco, e é um outro jeito, né, de estar. Né? Aquela técnica que elas nascem fazendo, né, aquela coisa que, né, de cantar total aberto, né, e a gente a gente estuda, né, para aprender, né. Quando eu fui lá em Alagoas, eu comecei essa história dos cantos de trabalho, que eu tinha muita curiosidade para saber se isso existia. Renata, espera um pouquinho. Então, já que você falou do canto de trabalho, como é que foi? Como é que foi encomenda? Foi uma encomenda? O canto de trabalho? Ou você... Não, era uma coisa que já vinha na minha cabeça desde essa época da missão, né? Porque o Mário de Andrade, nos livros dele, eu lembro de me deparar com carregadores de piano, né? O pessoal cantando, em Pernambuco, inclusive, para carregar o piano, para o piano não desafinar. Então, eles cantavam e andavam no mesmo passo da música, a música para sincronizar, né? E outros cantos, né, quebradores de pedra, e aí tinha as lavadeiras, e isso sempre era uma coisa que me encantava muito, mas eu achava que tinha desaparecido pelo Brasil, né? E aí, quando eu estava lá no Nordeste, eu comecei a perguntar para as pessoas, a saber se tinha alguma referência, alguma memória,
E lá em Alagoas, que foi onde encontrei as primeiras coisas mais fortes, assim, nessa questão da minha busca, né? Eu descobri que existiam, quer dizer, a Thelma falou, olha, tem um grupo de mulheres que a região de Arapiraca, elas trabalham o pessoal trabalha fortemente até hoje com fumo, né? E as mulheres cantavam na época de tirar os talos da folha do fumo. E então, de repente, se você for lá fazer uma visita, você, né, vai conhecer essas mulheres, tal. E em 99, quando eu já estava voltando quase para São Paulo, eu fui fazer uma visita à Vila Fernandes, que é um povoadozinho desse tamanhinho, de 3 ruas de terra, assim, na zona rural de Arapiraca, onde as mulheres ainda cantam, assim, elas não cantam mais trabalhando, mas elas tinham muito forte as memórias e elas ensaiavam, mas nunca tinha ido alguém de fora para chegar lá e falar isso aqui é a coisa mais linda do mundo, né? E elas estavam me esperando. Teve uma pessoa da região que avisou que eu ia fazer uma visita, eu cheguei lá, elas estavam num salão, me esperando para cantar com o fumo, com as folhas de fumo, com as pilhas de folha de fumo. Eu lembro até hoje aquele cheiro daquele lugar. E elas começaram a cantar e abrir vozes para todos os lados, né? E eu enlouqueci. Eu falei, meu Deus, isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi, assim. Foi o impacto de ver as camponesas búlgaras que eu tinha visto uma vez na vida. Eu falei, aqui, né, a gente tem nossas camponesas aqui. Era muito bonito, muito forte. Eu saí de lá nesse dia decidida. Eu falei, eu quero levar essas mulheres para São Paulo, gravar CD, fazer o que eu puder. Eu saí com muita vontade, né, preciso divulgar esse trabalho, enfim. E aí lá começou uma trajetória com elas, primeiro, né? A gente gravou CDs pelo Sesc, elas já vieram inúmeras vezes para cantar, e depois com outras comunidades que eu venho visitando, né, pelo Brasil. Mas, sem querer voltar, mas voltando, porque eu fiquei pensando assim, nossa, essas mulheres eram muito catimbozeiras mesmo, elas foram lá para as que catavam fumo, né? Eu imagino a fumaça e baixou a comadre Florzinha, de verdade, lá com a Thelminha? Porque eu já entendi que a Thelma é a bailarina. Ela é professora de dança, gente, na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, a Thelma. E ela foi... Todo mundo que fala das comadres Florzinhas faz questão e frisa muito a importância de Thelma na composição daquele repertório, que é a base do start de muitas mulheres e homens e musicistas, né, para uma busca dessa cultura popular do coco, do baianá. E como é que foi a escolha desse nome, que é uma entidade, a comadre Florzinha? Então, eu não sabia, é uma entidade muito local, parece que eu acho que só na região mesmo ali de Pernambuco, né, nas matas. Eu nem tinha conhecimento que ela é uma espécie de caipora, curupira, né, que ela dá nó na cabeça do cabelo de cavalo, né, ela não gosta das pessoas que entram e maltratam a floresta, as matas, tem toda uma... E eu nem sabia dessa existência. Aí eu fui assistir um teatro lá, uma Mamulengo, e tinha a personagem da comadre Florzinha, e aí a gente acabou transformando, a gente falou, nossa, o nome do grupo é esse. E aí eu fui atrás de conhecer melhor e tal. Então, essa entidade acho que nos acompanhou, né? Assim, a banda, realmente o que eu estava falando, que eu acabei indo para outro período, que a gente começou a formar o repertório e o pessoal lá em Olinda já começou a falar, olha, tem uma banda de mulher aqui, tem uma banda enrolando isso aqui. E aí a gente recebeu um convite, com menos de um mês assim, de repertório, a gente recebeu um convite para inaugurar uma confecção muito legal que chama Período Fértil, que é incrível, e eu acho que era a inauguração do Período Fértil. Aí a gente foi lá fazer um show e o público ficou maluco, e a gente nem tinha ideia, assim, a gente achava que era bem fraco, assim, e eu com uma sanfoninha pequenininha, assim, tocando 3 acordes, e as meninas, né, tocando bem. Ainda era a mesma sanfoninha lá de trás? Era uma sanfoninha pequenininha. Mas era a mesma? Era a mesma. Ele me emprestou, eu fui para o Nordeste com ela, pequenininha, assim. Então, eu com aquela sanfoninha ali, e as meninas, né, com tambor, a gente não tinha noção do que estava fazendo, mas acho que tinha uma coisa forte, que era o repertório, as mulheres cantando e tocando, a comadre Florzinha, né, ali protegendo, dando força. Tinha um monte de coisa ali que uniu. E aí, daquele show da Período Fértil, já surgiu o convite para um outro show. Aí a Soparia, que era um lugar
que era uma referência grande lá no Pina, todo mundo ia tocar, o Roger começou a chamar a gente para tocar na soparia, aí tinha festa não sei onde, o Madre Flozinha vai tocar, tinha não sei o que, e virou uma festa, assim, uma coisa que a gente não parava de tocar, e sair matéria no jornal, e era Globo de Alagoas, era Globo de Pernambuco, e a gente realmente não tinha nenhuma noção de que aquilo ia acontecer. Aí um dia eu recebo um telefonema do Marcos Vinícius, que é da CPC UMES, da gravadora. Eu conhecia ele já antes de morar em Recife, eu já tinha feito umas gravações na gravadora dele. E aí ele me ligou e falou: Renata, eu soube, chegou aqui em São Paulo. Me contaram que tem uma banda aí de meninas, de mulheres, e que está muito legal, não sei o que. Eu estou ligando para convidar vocês para gravar um CD. Eu falei: nossa, como assim? E aí ele gravou daquele jeito antigo, né, de pagar, ele trouxe as meninas, colocou em hotel, pagou tudo, toda a produção, né, do CD, e fez o primeiro CD da Comadre Flozinha. E aí, a partir daí, tiveram os lançamentos, mas por algo que aconteceu, que até hoje eu não entendi, de repente eu e a Thelma fomos saídas, não sei nem como falar. E pronto, aí eu voltei para São Paulo e comecei outra história, quer dizer, a mesma história, né? Continuei com as minhas pesquisas e formando grupos e tal, mas saí da Comadre Flozinha. Então você gravou o primeiro disco delas, depois elas rodaram, né? Rodaram. O Brasil, até fora do Brasil. Sim, bastante. Era um momento difícil para gravar disco, nessa época ainda era o momento das gravadoras, né? Era diferente das gravadoras, do contexto atual. E como é que foi, então, depois de você retornar para São Paulo, o seu encontro com seu companheiro, que te acompanha na música até hoje, que te acompanhou no registro do disco de Cantos de Trabalho? Sim. Depois você podia, então, agora falar mais dos Cantos de Trabalho, cantar, se quiser. Fique à vontade. Eu quero, sim. Vou contar essa história, mas antes, ele me lembrou agora há pouco de cantar uma música que a gente até deu uma leve ensaiada, que é do Mestre Verdilinho, que ficou conhecido com grande poder, mas que ele tem inúmeras composições muito lindas, e eu vou cantar um pedacinho dessa, que é aquela do Areia no Mar. Quem quiser cantar junto. Oi, lá no mar tem uma pedra, areia no mar, onde meu amor descansava, areia no mar. Oi, lá no mar tem uma pedra, areia no mar, onde meu amor descansava, areia no mar. Na hora do meio-dia que o meu amor saía, o oceano chorava, areia no mar. Na hora do meio-dia que o meu amor saía, o oceano chorava, areia no mar. Eu avistei a sereia, areia no mar, tão bonita e tão bondosa, areia no mar. Na mão trazia uma rosa, areia no mar. Aquela flor me ofertava, areia no mar. E depois a flor beijava, areia no mar. Na hora do meio-dia que o meu amor saía, o oceano chorava, areia no mar. Na hora do meio-dia que o meu amor saía, o oceano chorava, areia no mar. Oi, lá no mar tem uma pedra, areia no mar, onde meu amor descansava, areia no mar. Oi, lá no mar tem uma pedra, areia no mar, onde meu amor descansava, areia no mar. Na hora do meio-dia que o meu amor saía, o oceano chorava, areia no mar. Ai, que linda! Mestre Verdilinho também já está lá no outro plano, ouvindo a gente. Que lindo vocês cantando junto, meu Deus do céu. E, bom, voltando, né, lá de Alagoas, já com algumas gravações de Cantos de Trabalho e tal,
eu iniciei aqui em São Paulo uma trajetória de dar oficinas para educadores, uma coisa que foi muito bacana e que até hoje eu faço, que eu amo fazer, que é um dos trabalhos que eu mais gosto, de levar esse repertório todo que eu vinha gravando para escolas, para as crianças, e tem um encontro muito potente, né, com a educação infantil, esse repertório, principalmente dos cantos de trabalho, né, dos fazeres, né, de lavar roupa, de descascar mandioca, dos canoeiros, né, dos batedores de milho. Isso tudo entra nas escolas de um jeito, para as crianças é uma roupa que eles já, né, assim, é tão natural, né, porque criança é do fazer, né, criança e esses cantos são os adultos que cantavam trabalhando, eles falam, a gente brincava de bater o feijão, brincava de raspar mandioca, né, Então eu comecei, logo que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a dar oficinas e aí fui retomando, né, meus contatos aqui, entrei num grupo de música infantil, Palavra Cantada, que é bem conhecido, viajei bastante com ele. E nessas viagens, numa dessas mais ou menos, eu conheci o Gustavo Finkler, que tinha feito um trabalho com Palavra Cantada, a gente se conheceu num festival de música de Ouro Preto, e aí a gente se conheceu. E aí foi, né? Casou. Aí casou. E aí a gente se conheceu e tudo começou. A gente se conheceu em Ouro Preto, ele morava em Porto Alegre, eu em São Paulo, acabou o festival, cada um ia para o seu lado, mas não deu. Daí ele veio morar aqui e a gente casou, tem 16 anos, e eu comecei a mostrar para ele, porque eu tinha muita coisa já gravada, né? E eu queria fazer alguma coisa com isso, inclusive para trazer as trabalhadoras, né? Eu estava muito ansiosa por fazer algo. E aí, mostrando para o Gustavo esse repertório, ele já começou a fazer arranjo. Falou, não, vamos fazer esse show, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente formou o primeiro show, a gente criou a Companhia Cabelo de Maria, e a gente criou um show que chamava Cantos de Trabalho, que assim, o universo conspirou demais, porque uma pessoa do SESC, fazendo curadoria para uma exposição de bordadeiras do Piauí, me ligou e falou, Renata, você não tem um repertório que tem a ver com bordadeiras e tal? Eu falei, tenho aquelas coisas. Tenho sim. Aí eu falei para o Gustavo, a gente montou um show, convidei a Lucilene Silva, né, grande pesquisadora da música da infância, dos cantos de trabalho também, ela topou, e um violinista, Felipe Dias. Aí a gente fez um quarteto, e em 2007 a gente fez uma apresentação que era pequenininha, assim, tinha mais ou menos o público que está aqui, mas num espaço pequeno, assim, e a gente fez o Cantos de Trabalho 1, né, e a gente fazia o show batendo algodão, descascando mandioca, a gente levou as rocas para o palco, era todo cenográfico. E aí, a gente, nesse dia do show, recebeu um convite do SESC para gravar um CD, Cantos de Trabalho. Estava na plateia o Danilo Miranda e veio falar com a gente, eu nem sabia quem era ele, que é o presidente nacional do SESC. Ele chegou e falou, escuta, vocês já têm isso gravado em CD? Eu falei, não, é a primeira vez que a gente faz. Ah, então eu vou dar o contato. Isso aí é muito importante, é um material muito importante que deve ser registrado. E aí a gente começou a gravar, daí eu falei, bom, já que a gente tem o SESC, a estrutura do SESC para gravar, eu vou convidar as mulheres de Arapiraca, que era o grande sonho, que aí começou a se realizar. Aí o Gustavo fez os arranjos todos do CD, que é o CD Cantos de Trabalho, que está no selo SESC, e tem lá as mulheres de Arapiraca, e em 2007 ainda a gente fez o primeiro show com todas as mulheres no palco, com fumo, com coisa mais emocionante do mundo, assim. Eu falo pra caramba, gente, vocês têm que fazer... Ela podia cantar um canto de trabalho. Assim, só que eu já comecei um comentário aqui, é muito interessante essa sua escolha também pela essa atividade, né, do trabalho e das músicas que são cantadas no trabalho, porque, de alguma forma, enfoca também num universo mais feminino. Porque eu fico pensando, as preparações de festas, que muitas vezes são protagonizadas por homens, são feitas por mulheres que vão ralar a mandioca, que vão fazer a comida da festa, que vão fazer todo esse preparativo que não aparece para o espectador da festa, né, muitas vezes, e que precisa de alguém que vá lá buscar, quem é que fez esse bolo que está sendo servido? Quem é que fez esse café, esse munguzá, né? E nisso eu acho muito sensível o seu olhar para o universo feminino, dentro da sua pesquisa de cultura popular,
quando você escolhe os cantos de trabalho que acabam abarcando esse universo feminino, não apenas, mas predominantemente até, né? Pois é, eu fui percebendo que tinha uma busca mesmo pela voz das mulheres dentro da tradição, né? Até quando eu morava em Recife, as primeiras coisas que eu busquei, né, que eu falei, nossa, eu estou aqui, eu posso conhecer muita coisa. Aí foram, eu queria ouvir os cantos das carpideiras, as encelenças, e comecei a ir atrás disso e perguntar para. Tinha uma procura pela voz das mulheres. Então, os cantos de trabalho só fortaleceram isso e me vieram fazer, né, ter certeza que era esse caminho mesmo. E aí eu fui atrás de casas de farinha, de mulheres que plantam arroz na beira de São Francisco, das quebradeiras de coco, fiandeiras de algodão e tal, mas daí dentro disso tudo encontrei muitos homens também, né, os trabalhos de canoeiros, tem alguns trabalhos que são mais, né, do masculino, assim, as batas do feijão, do milho, que até de 99 para cá eu nunca tinha encontrado assim uma cidade, uma comunidade que ainda hoje trabalhasse cantando. É muito raro, né? A gente encontra as memórias, né? O pessoal, trabalhei cantando, e aí às vezes nem lembra das músicas, ou lembra e tal. Mas aí, em 2015, eu vi pela internet que tinha no sertão da Bahia, na cidade de Serra Preta, grupos de trabalhadores que ainda se reúnem em mutirão e cantam trabalhando, e eu fiquei maluca, eu falei, eu tenho que conhecer. E aí acabei indo visitar esse pessoal em Serra Preta, na Bahia, e eles também agora fazem parte do nosso projeto, do segundo CD. A gente gravou muitas cantigas com eles, e eles fazem shows e tal. E vocês falaram em cantar alguma coisa dos cantos de trabalho, né? Eu só queria perguntar uma coisa, ainda sobre os cantos de trabalho. Eu queria entender um pouco o que você tem de material de registro. Como foi feito esses registros? Sim. E se, enfim, assim, porque acho que é importante também pensar que muitos trabalhos acadêmicos possam surgir dessa sua pesquisa, né? E se você disponibiliza esse material, queria entender um pouco isso. Sim, então, os primeiros registros eu fazia com um aparelhinho de MD, mini disc, né? E que agora eu já passei, né, para outras mídias, para não se perder. Depois teve um período que eu fui chamada num projeto muito importante para mim, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2004. Eu fui chamada para fazer uma espécie de mapeamento dos cantos de trabalho pelo Brasil. E aí, nesse projeto, que não finalizou ainda, né? Uma coisa que eu acho que pode ainda ser lançada, mas o produto não aconteceu. Mas nesse projeto eu convidei o André Magalhães, que é a pessoa, né, que grava em campo, né, que tem prática disso como ninguém, que gravou todos os trabalhos da barca e tal. E ele era uma equipe que ia, né, porque eu tive uma estrutura, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário para viajar pelo Brasil com uma equipe que era um fotógrafo, o André gravando, uma jornalista, e a gente foi indo em comunidades. Então tem uma parte desse registro que foi muito bem feita, né? Que foi feita pelo André. Então eu tenho todo esse material que ainda não foi lançado. E de lá para cá eu venho, sempre que eu vou para as comunidades, eu levo alguém também que possa gravar melhor. Estou começando a fazer registros melhores em vídeo, porque agora a ideia e o sonho é disponibilizar, fazer esse acervo, assim, disponibilizar essas gravações para quem queira, porque as pessoas estão me procurando, uma coisa que eu nem tinha ideia também. Aconteceram já alguns trabalhos acadêmicos. Eu fui até co-orientadora de um trabalho recente de mestrado, e fizeram um TCC, um mestrado sobre a minha pesquisa. Então, ele está entrando, assim, e eu não prendo esse material. Eu gosto muito de passar adiante, né, sempre pedindo referências das comunidades, referências do pesquisador, que a gente faz muita coisa por conta própria. Assim, é importantíssimo que as pessoas divulguem que você faz aquilo, até para você conseguir ter projetos, editais. Mas a ideia agora quem sabe agora nesse período, né, que a gente está melhor, que vem as leis e muita coisa favorecendo a cultura, inclusive a cultura tradicional, muito fortemente, é poder fazer, a gente está escrevendo, um projeto onde tudo isso, ou parte disso,
vai ser divulgada, disponibilizada, então documentários também. Enfim, tem muita coisa aí para divulgar e muita comunidade para gravar. Cada vez eu descubro que tem mais coisa escondida, né? Nas comunidades quilombolas tem muito canto de trabalho, comunidades indígenas que eu comecei agora a visitar, assim. A gente tem uma infinidade de cantos ligados aos trabalhos, né, pelo Brasil. É uma coisa impressionante. E fora essa coisa dela ter registro, eu quero ser testemunha, que a Renata ela vai passando, então a gente vai guardando os cursos, os professores, né? Nas escolas, todo mundo usa muito, né, essa descoberta dos cantos, principalmente dos cantos de trabalho, né? E as pessoas vão aprendendo e vão passando. E eu quero registrar aqui que na pandemia, Renata me salvou da pandemia, tudo online, tinha um grupo, ela fez grupos online para aprender os cantos de trabalho para cantar. Isso aí salvou um grupo enorme de pessoas, então foi a nossa salvação. E vai ficando, né? E mesmo que não vai ficando, né? É lindo. Aí hoje em dia eu vou para as escolas e vejo as crianças cantando, né? Seu canoeiro vem, né? Vamos fazer essa. Seu canoeiro venha me passar. Seu canoeiro venha me passar. A maré tá cheia, eu não sei nadar. Se o barco vira, eu não sei remar. Seu canoeiro venha me passar para o outro lado de lá. Seu canoeiro venha me passar. Seu canoeiro venha me passar. A maré tá cheia, eu não sei remar. Se o barco vira, eu não sei nadar. Seu canoeiro venha me passar para o outro lado e lá. Tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Eu vi um relâmpago na proa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Eu vi um relâmpago na proa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Eu vi o relâmpago na proa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Eu vi o relâmpago na proa, trovoada roncava no mar. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Olelê, canoeiro, oh, canoa. Gente, como é que eu vou viver sem vocês agora no palco? Não vai E dar. como é que nós vamos parar? A gente vai parar? A gente teria que parar, né? Não dá para parar, né? Não dá. Eu tinha entendido que essa união era para sempre. Então tá bom. Tava escrito. A gente vai parar hoje. É muito luxo ter uma mulherada dessa. Hoje a gente precisa parar porque já estão buzinando aqui já no nosso deu. horário. Com você. Mas aí- O próximo bate-papo tem que ser de 3 saideira. horas. Vamos fazer a saideira. Faz a saideira, vamos fazer a saideira. Sim. Essa do canoeiro, a primeira, né? Passar para o lado de lá, foi lá de Camaçari, com as catadeiras de marisco cantando, e foi uma cantiga que tem um tema que ajudou muito na travessia, né, desse período, né, da pandemia, porque ela falava assim, né, seu canoeiro venha me passar para o outro lado de lá. Então, assim, eu sentia que quando a gente ensinava, né, ali para os grupos, as pessoas seguiam cantando isso
E não só a gente passar para o lado de lá, mas muita gente estava passando para o outro lado de lá, né? Porque essa música tem uma coisa, né, da passagem, né, do Caronte, da passagem para um outro lado, né? Nós passamos, né? Então as músicas ajudaram muito e ajudam muito a gente a passar por essas coisas, né? Minervina, bom, como a gente já está, né? Só vou fazer uma fala final antes da gente ir para o final mesmo, que depois que a gente canta, a gente fica feliz, a gente não quer mais falar, a gente não quer mais texto, né? Mas eu vou, antes do texto, vou dizer que eu acho que tem coisas, tem aspectos nas culturas que são de raiz, que ativam as verdades, né? Que estão ali guardadas dentro de nós, que a gente nem sabe dar nome a elas ainda. Então, desde criança até o jovem, adulto, pessoas mais velhas, quando aquela chavinha é virada de leve, ativa uma memória que é inexplicável, né? E ativa um sentimento que é muito inexplicável, né? E não tem a ver com quantas músicas aquela pessoa já ouviu, né? Aquela música. Tem a ver essa primeira vez, Ekanoá, fala com algo lá dentro. E é isso, e é ponto. E essas culturas existem, né, simplesmente por existir, simplesmente porque essas verdades internas, ancestrais, que a gente não sabe definir, estão todas lá. Né? E aí a gente vai se juntando, né? Na mesa do bar, ei, quer tocar? Existem e resistem, né? E resistem até hoje. Existem, né? E estão sempre nos conectando com algo lá de muito longe e que a gente precisa disso, né? É impressionante. Que lindo que você falou, muito lindo. Essas coisas não tem que ter nome, né? A gente sente e pronto, né? Aquele arrepio inesperado, né? Exatamente, é isso aí. Eu vou agradecer mais uma vez, muito mesmo, muito obrigada, de verdade. Né, somos só... Eu vou tirar onda com a minha companheira Ellen aqui de Pareia de Jurema, né? A gente fala gratidão, porque é a palavra, né? Enfim, a gente só pode agradecer por você ter caminhado todo esse caminho antes de tanta gente e ter aberto tantas portas e desbravado, às vezes no facão, às vezes no passo manso, né? E abrindo esse espaço para todos nós aqui hoje, muita gente Brasil afora, ouvir, conhecer um pouquinho de cada canto do Brasil profundo aqui que você pôde alcançar e que compartilha tão generosamente com todo mundo. Né? Eu acho que é gratidão mesmo. E aí, no gancho dos agradecimentos, para ficar registrado aqui, né? Como eu falei no início, é um projeto que a gente está realizando através do PROAC, né? Do ano passado, 2022, né? Que é um programa do Governo do Estado de São Paulo, né? Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? O PROAC 2022. Agradecer ao Centro Cultural São Paulo por abrir esse espaço aqui para a gente, a equipe do Centro Cultural São Paulo, que é a Kátia Bock, a Beatriz Natália, o Luiz Misaílides e a equipe toda deles, incluindo os técnicos de som e de luz aqui presentes, né, que vão nos acompanhar mais 2 encontros ainda. Né, agradecer também à equipe de produção e técnica do projeto que está acompanhando a gente. Né, a produção executiva é da Casa do Batuque Produções, da Cida Gonçalves. Obrigada, Cida. A assistente de produção é a Camila Machado. Camila, muito obrigada. Técnica de som, meu bem, é a Jéssica Soares. Sucesso. Obrigada, Jess. Né? E a cenografia, né? Esses objetos aqui são do Luiz Massi, da equipe dele. A filmagem é do Gabriel Guarani de Souza e a fotografia é da Isadora de Barros, que faz umas imagens incríveis. Ela fez cada imagem incrível da mestra Rafa. E eu não duvido nada que hoje vai ser também de muitas imagens emocionantes. Obrigada, Isadora. Agora é cantar. Vamos lá, vamos de Minervina, que eu aprendi com a mestra Rosália, que em maio vai estar aqui, vocês já estão convidadas para cantar com ela. Vida longa essa parceria, só digo isso. No dia 1º de maio, em homenagem aos trabalhadores rurais, a gente vai fazer no Sesc Vila Mariana e convido todos vocês. Dona Rosália me ensinou essa música que ela cantava para pisar o chão da casa de barro. Vamos lá. Antonte pra amanhecer ontem pra amanhecer depois. Pega a hippie, não boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina.
brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. E ô Minervina, cobra verde não me morda. Ô Minervina, eu não trouxe curador. Ô Minervina, nos braços de quem eu amo. Ô Minervina, eu morro e não sinto dor. Ô Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. E ô Minervina, as rosas também se mudam. Ô Minervina, do sertão para o deserto. Ô Minervina, de longe também se ama. Ô Minervina, quem não pode amar de perto. Ô Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. E ô Minervina, eu aqui peço licença. E ô Minervina, pra Renata agradecer. E ô Minervina, essa noite tão bonita. E ô Minervina, para o nosso bem querer. Depois pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. E ô Minervina, a chuva que choveu ontem. E ô Minervina, a parei toda na mão. E ô Minervina, eu embrulhei num lenço branco. E ô Minervina, mandei pra teu coração. E ô Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. Antônio pra amanhecer ontem, ontem pra amanhecer depois. Pega a ripa e dá no boi, me embarco pra Palestina. Caixa de pó brilhantina, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz, diga ô Minervina. Menina, tira os canhas do arroz. É isso, gente. Por hoje é só, mas temos mais 2 encontros incríveis, né? O próximo é com a Raquel Tobias, né? Uma grande voz do samba paulistano, somente Raquel Tobias. E o nosso último encontro do projeto vai ser com a Girlei Miranda, que é outra pessoa incrível e maravilhosa, um estouro. Então venham. Obrigada, Renata. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Muito, 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 muito.